Estamos de volta, gente. Olha o Padre Nilson rindo aqui, é bom, sabe por quê? No intervalo a gente conversa, afina o próximo bloco e tem muitas coisas bacanas que acontecem aqui entre nós e é bom, né, Padre? E é muito melhor quando começam a chegar aqui as participações pelo nosso WhatsApp, 19996755600. Tem algumas participações aqui já, mas eu quero continuar pedindo para você mandar para cá a sua participação sobre o nosso tema. Você consegue controlar os seus instintos? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco com dois convidados super especiais. Vamos entender muita coisa, mas a sua participação, a sua dúvida, é a dúvida de muita gente. Você manda para cá e a gente vai conseguir trazer, com a ajuda dos nossos convidados, você está vendo aí, chegar a traçar um caminho para que você seja mais feliz ainda. Mas vamos ver aqui as nossas participações? Padre, uma participação essencialmente importante a respeito do sócio, né? Então, bom dia. Infelizmente, eu tô tentando pagar em código de barras desde o dia que eu recebi a revista, mas não tá dando. Só que o meu banco é do Brasil e o boleto está exclusivo da Caixa Econômica. Que pena, pois eu sou sócio e lembro que quando comecei a pagar, lembro desde a época em que eu pagava, né? Com certeza faz já muitos anos. Bom, vamos lá. Eu não sei o seu nome nem a sua cidade, então, por gentileza, sempre comuniquem pra gente a sua identidade para ficar mais fácil e a gente chegar aí mais rápido na sua casa também. Em primeiro lugar, qualquer dúvida que chega para nós, não para aqui, até porque a gente precisa continuar o programa. Mas a direção do nosso programa, a Bruna e a equipe, já passam para o call center, uma equipe especial que vai ligar na sua casa agora, não vai ser de tarde nem de noite. Então, se você fizer essa pergunta agora, a resposta é já aí na sua casa, tá? Nós vamos ligar para procurar entender o que está acontecendo. Só que eu vou pegar essa dúvida, né, esse questionamento, e eu quero falar para todo mundo agora. Então é o seguinte, gente, o Maurício que está aqui comigo, ele vai mostrar no detalhe o nosso boleto, tá, gente? Isso é muito, muito importante, a gente poder mostrar o boleto aqui. É o seguinte, existe o código de barras. No celular, o que a gente faz? A gente acessa o aplicativo do nosso banco, a gente coloca ali como é que a gente fala? Um visor, né? E a gente escaneia o código de barras aqui. Aí o que vai acontecer lá no aplicativo do banco? Vai aparecer o código, os números todinhos e a gente faz a nossa contribuição. Ou não tá dando certo, eu não consigo, tá difícil, digita diretamente todos os números. Existem vários números aqui em cima que correspondem ao código de barra. Gente, eu, Simone, de verdade já me perdi um monte de vezes, especialmente quando tem 14 zeros, por exemplo, que você precisa digitar. Então presta muita atenção nessa numeragem que tem aqui, nesses números todos, nessa numeração, aliás, e você digita. Simone, não consegui. Já fiz de tudo, já tentei um monte de vezes no aplicativo, já digitei esses números várias vezes, não deu certo. Então, gente, entra em contato conosco, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, até porque, né, vocês viram a nossa sócia, eu quero ajudar. Eu tô aqui na minha casa, eu recebi a revista e a gente quer, de fato, prestar esse serviço com a maior excelência que a gente conseguir aqui. Então, entra em contato e fala com a gente. Nós estamos aqui sempre para isso, para te ajudar. E aí, à medida que você vai tendo dúvidas a respeito da sua contribuição, a respeito da revista, não recebeu a revista, aconteceu alguma coisa, você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 19996755600, porque mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata para te dar, o nosso departamento de sócio, o call center, o departamento de sócio, está aí ligadinho com a gente também e vai entrar em contato e vai dar as respostas que você precisa. Olha que sensacional. Ok, valeu a dica. Eu sou a Regina aqui do Piauí. Regina, né? Está ouvindo a gente? Bacana, Regina. De qualquer forma, o nosso call center está ligando aí na sua casa, tá? A gente quer de fato conversar com você. Muito obrigada. Simone, antes da gente ir para o tema, tem mais uma participação aqui, mas eu quero agradecer a Iraci Maria de Jesus Ferraz, de Aracatu, na Bahia, que está acompanhando a gente e se tornou sócia. Muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte dessa família. Também a Aparecida de Fátima Vidal Rosa, de São José do Rio Preto, São Paulo, que também é nossa nova sócia. Muito obrigado. Bacana, a gente agora, então, nossos convidados aí bem atentos, né? Tanto o Padre Ramon quanto a nossa psicóloga Ellen, porque vai chegar a pergunta aí, já chegou, aliás, e tem uma constatação aqui que é da nossa amiga lá na Bahia, né? E ela diz o seguinte: bom dia, eu sou a Sebastiana Ferreira, de São Gabriel, na Bahia. Padre, às vezes eu acho que eu penso demais para poder resolver um assunto. E mesmo assim, ainda acho que foi de forma errada.
quando ela age, ela ainda acha que foi de forma errada. Será por quê? Será porque eu penso muito para resolver? Mas eu sou uma pessoa independente. Ah, ela diz assim, mas eu sou a mesma pessoa independente de onde eu estou. Eu não sei se eu respondi certo, mas eu assisto sempre vocês e participo. Legal, vamos entender então. A Sebastiana disse assim, eu quero entender por que eu tenho essa insegurança. Primeiro eu penso muito no que eu vou fazer e depois quando eu ajo eu ainda continuo achando que eu agi errado. Mas viu, eu continuo sendo a mesma pessoa em todas as circunstâncias. Eu não sou uma em casa, outra na rua. E a gente vai conversar. Será que isso tem a ver com instinto, padre? Ou impulso, ou seja, o que for, nós vamos compreender agora aqui. Mas tem mais uma participação. Bom dia, Simone. Bom dia, Padre Nilson. Eu sou Ediane de Bom Conselho, Pernambuco. Ela diz assim, sim, eu consigo controlar os meus instintos, não deixar a raiva nos tirar do sério e nem magoar as pessoas que amamos e não criticar ninguém. Bastante coisa pra gente compreender agora com a... Mas tem mais Tem mais, padre, graças a Deus. Olha aí, gente, aí, vão... A Eli e o Padre Ramon vão já estão vendo aí essas coisas pra gente conversar já. Vamos lá, mais uma. Bora, me chamo Luciana. Sei que nós somos guiados por instintos, seja tanto pro bem quanto pro mal. Tenho sofrido muito por me deixar levar por eles, provavelmente por aqueles que ela não considera bons, né? As pessoas confundem a sua vontade de ajudar e passam a explorar. E para mim é muito difícil dizer não. Por isso eu estou sofrendo com dívidas e... Opa, interessante isso, né? Então as pessoas estão confundindo a minha vontade de ajudar e estão me explorando. E eu também estou me deixando ser explorada. Então, por isso que eu estou passando por dívidas, problemas emocionais, por ajudar pessoas interesseiras que me prejudicam muito. Familiares, principalmente. Opa, padre. Mas ela começou dizendo assim, sabe que a gente é guiado por instinto, seja para o bem, seja para o mal. Vamos ver. Tem mais uma participação aqui, vamos lá. Oi, Simone. Meu nome é Rosane, eu moro no Rio de Janeiro. Quero responder essa pergunta. Na maioria das vezes, eu realmente consigo conter os meus instintos. Muitas vezes é difícil, mas na realidade eu consigo. Ok, bacana, muito obrigada. Não consigo me controlar. Sou Jussiara, não consigo me controlar. Ajo no impulso e sofro muito. Bom, eu sempre fiquei nessa dúvida. Qual que é a diferença que tem de instinto para impulso? E parece que as pessoas de casa também. Uma hora fala que age por instinto, outra hora fala que age no impulso. Nós estamos aqui com o Padre Ramon, com a Ellen, que é psicóloga, que vão nos ajudar a compreender isso. E aí, gente? Eu aqui já tem várias participações do público. Gente, a gente agradece. Continue mandando aqui pra gente. Esse programa é pra vocês. Tudo que a gente falar aqui é pra ajudar de fato. A gente tem a área que cuida da nossa saúde mental e emocional, que é a psicologia. E a gente tem o padre que é da espiritualidade inaciana, que se empenha aí em ajudar o ser humano a ser mais assertivo no seu comportamento. Tudo a ver, né, padre? Sem dúvida. Tudo a ver os dois. Então a gente começa perguntando para vocês. Pode ser para Eli, depois o Ramon vai respondendo também. E aí, Eli, existe diferença entre o instinto e o impulso? Sim, existe. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estar aqui, conhecer o Padre Ramon, vocês, uma alegria. E sim, existe sim uma diferença entre instinto e impulso. Instinto é aquela força inata, né, que a gente tem para poder responder ao meio adequadamente ou não. E a impulsividade é a falta do controle disso. Tá? Então, veja que teve uma participação aí dizendo que tem para o lado bom e para o lado ruim. Sim, são tendências naturais do ser humano, né? E que a gente vai, ao longo do tempo, amadurecendo isso, aprendendo a controlar, né? Então, essa seria uma primeira resposta. Então, vamos retomar. O instinto é inato. Isso. Eu nasço com ele. Sim. O impulso é uma falta de controle meu. Exatamente. Então, vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho com mais simplicidade. Por exemplo, fala assim, o instinto é inato.
Eu nasci com ele. Exatamente, porque a pessoa talvez Todos nós nascemos lá com vendo a gente em casa, mas o que é esse negócio de inato, né? Por exemplo, instinto de procriação, É aquilo que ninguém precisa ensinar efetivamente. Então, para você que está em casa, para compreender melhor, é isso. Aquilo que ninguém precisa te ensinar, já nasceu com você. É porque, sabe que às vezes eu tenho tento ensinar algumas coisas para algumas pessoas e às vezes elas não compreendem. Eu falo, mas gente, mas é tão fácil. Aí eu começo a pensar, mas tem outras coisas que a pessoa acaba fazendo com facilidade. E aí eu tratava de coisas que são próprias da vida. Mas com essa definição aqui, eu sei que a pessoa pode ter uma facilidade para aquilo que ela é próprio da vida, aquilo que nasceu com ela, e às vezes ela tem uma dificuldade para, por exemplo, fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é ficar diante de uma câmera, para nós, a gente dizer, mas é algo tão simples, mas para outra pessoa, não é, mas a gente não nasceu com isso, a gente aprendeu. Então a diferença aí, para você entender bem assim, o instinto é aquilo que ninguém precisa te ensinar, já nasceu com você, e o impulso é aquilo que te dá a possibilidade de controlar ou não. O impulso é não controlável. Ele é sempre negativo? Não é que ele é negativo. O impulso me leva a... Okay. Tá? Pode ser uma coisa independente muito de boa. ser positivo ou negativo. Agora, legal. vai do meu autocontrole ser adequado àquela resposta. Agora, enquanto a gente está falando aqui, eu falo demais, né? É meu instinto. Não é porque eu não nasci falando. Não, isso é impulso, padre. É que eu tô prestando atenção aqui, e aí o padre Ramon tá assim. Outra hora verdade. assim, o que o senhor tem para dizer para nós? Qual que é a diferença aí? Ajuda aí, padre. No pensamento inaciano, a diferença de instinto, impulso, como é que a gente compreende isso? Então, vamos ver. Primeiro, bom dia a todos, a nós que aqui estamos e as pessoas que nos estão vendo. O ser humano é muito complexo. Tinha um autor que dizia, nada do que é humano me assusta. Nada. Então, primeira coisa, somos complexos e diferentes. Que seria da vida se não houvesse instintos? Provavelmente perderia a graça, o impulso, a ação. Perderíamos muito. Agora, eu acho que há pessoas positivas e pessoas negativas. Aqui já entramos em outro campo. A pessoa positiva, o impulso vai ser positivo. Né? Vai ser positivo, vai querer ajudar, vai querer fazer algo. A pessoa negativa, se quando for o negativo, é existencialmente negativo. Talvez não somos tão maus assim, né? Não é Então, Ramon, você acredita que o fato de uma pessoa, Padre Ramon, né? Eu chamo de Ramon porque é amigo, mas Padre Ramon, as pessoas agirem com uma tendência mais forte para ação, ou para o bem, ajudar. Isso é porque é uma pessoa mais positiva. É uma pessoa positiva. E agora, a pessoa que tem tendência ao fechamento, agressiva. Ou agressiva, você acha que... Pavio curto. Né? Mas todos temos um pouquinho, né, Ellen? É isso que eu queria completar. Isso daí é o temperamento da pessoa, né? Então, o temperamento, ele tem um lado positivo e aquilo que eu gosto de dizer, o lado negro da força, né? Então, esse lado negro não é muito... né? Hoje da força do Star Wars, né? O lado negro da força. Então, é assim, o lado negativo, né? Positivo e negativo, como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Então, eu tenho a força boa, tenho as qualidades, tenho as virtudes, mas, por outro lado, eu tenho minhas fraquezas e os meus defeitos de temperamento. Temperamento não muda. Nascemos com ele, mas ele é moldável, ele é educável. Por isso que a gente vai
se modificando, né, se educando ao longo do tempo. Ah, mas eu quero complicar mais ainda as coisas Vamos agora. complicar. Porque, por exemplo, quando a pessoa não consegue controlar os seus instintos, ela se torna uma pessoa compulsiva? Sim. Então, tá tudo intimamente ligado com isso? Sim, sim. O que é Ela uma pode compulsão? Então, pode ser, assim, uma pessoa que é muito ação, ela tem um potencial de ação muito grande. Ou, às vezes, ela não tem esse potencial de ação, mas ela é muito emotiva. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem o seu tipo de temperamento e precisa ser analisado caso a caso. Mas, assim, toda falta de controle me leva a uma compulsão ou uma impulsividade que pode se tornar uma compulsão. Porque certo, aí a Fábio? impulsividade e a compulsão, então, no fim, são palavras que definem a mesma coisa. Porque eu estou pensando aqui, por exemplo, fome todo mundo tem. Só que tem gente que come excessivamente, além daquilo que necessita pro seu corpo. Então, é um instinto que a pessoa tenha fome. Sim. Porque não dá para dizer, eu não estou com fome, chega Sim. uma hora, a gente está com fome, é próprio nosso. E a gente tem que parar para comer, porque senão depois vai passar mal, aquela coisa toda. Isso é para todos os animais, os racionais e os irracionais, tanto que no animal irracional ele vai atrás da comida. Mas o ser humano é o único que come por prazer. Para saciar, por prazer. Então ele sente o sabor, gosta daquele tipo de comida, daquele prato e tal. Porém, ele pode estar desequilibrado, desarmonizado, né? Com alguma coisa, alguma dificuldade, e aquela comida vai satisfazer essa dor que ele sente. Ou até nem sabe que sente, nem sabe que tem isso. Olha só, eu tava pensando... Mas vai comendo aquela coisa para preencher um vazio existencial. Tem alguma coisa desordenada Exato. dentro dessa pessoa. Ramon, Padre Ramon, a gente conversava lá atrás na maquiagem. É interessante o senhor trazer essa reflexão aqui pra gente. Tudo tem um começo, né? O ser humano tem uma história, tem uma origem, nós tivemos uma evolução e a gente traz esses instintos aí com a gente. Só que entra uma palavrinha muito importante, que é uma grande palavra, que é a questão do discernimento. Eu preciso discernir sobre o meu comportamento, sobre as minhas ações. Fala pra gente o que o senhor estava dizendo a respeito dessa nossa origem lá atrás. Eu estava dizendo que os nossos ancestrais, nossos antigos, passado, a gente carrega muita coisa. Eu digo assim que às vezes temos um DNA negativo. Pergunta que DNA eu tenho, positivo ou negativo? Pergunta. O senhor tem um DNA positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Mas eu digo que está trabalhado. O senhor se trabalhou, ó. Mas instintivamente é negativo. Mas está trabalhado. Quer dizer, não me atrapalha, nem me incomoda. Mas o autoconhecimento é importante. Né? O autoconhecimento. Tem pessoas... Eu já percebi isso aí. E quero que vocês, todos nós, e a senhora muito mais. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que era meu chefe e era neurótico assim, completo. E então ele exigia, gritava e tal, e eu reagia na mesma altura. Eu me sentia péssimo, péssimo. Digo, eu estou entrando na neurose do cara. Estou entrando. Então um dia digo, eu não vou entrar. Não vou entrar. Aí essa pessoa veio, e eu fiquei quietinho assim, pois não, tranquilo. Aí ele foi murchando, e digo, gente, eu saí bem, não entrei na neurose. Às vezes a gente entra nas neuroses dos outros, cada um tem as suas, não preciso de mais neurose. Eu já tenho as minhas suficientes e procuro me entender. Mas
geralmente muitas pessoas entram na neurose dos outros. É uma guerra, né? Então, isso eu aprendi, não entrar na neurose dos outros. Eu tenho as minhas suficiente, né? Eu acho que isso tem um nome, e eu vou falar desse nome já, mas eu fico sempre pensando o seguinte, quando a gente encontra um problema, geralmente isso num processo terapêutico, a gente apresenta um problema e certamente o psicólogo, o terapeuta vai nos ajudar a encontrar um caminho para a solução daquele problema, e às vezes a solução passa por esse processo de autoconhecimento. O senhor falou assim, eu tenho um DNA negativo, mas estou passando por um processo de transformação, está trabalhando. Porque quando a gente lê a vida dos santos, a gente encontra um temperamento de pessoas que têm um temperamento difícil, mas conseguiram trabalhar tudo aquilo à luz da palavra de Deus, com a força do Espírito Santo, foram trabalhando e se tornaram santos, apesar do temperamento, apesar do DNA negativo. Venceram o temperamento, tudo isso daí, toda essa carga genética. Exatamente. Porque assim, a nossa personalidade, ela assim, didaticamente falando, ela é memória genética, temperamento e formação de valores. E a nossa liberdade está dentro da formação de valores. Então, a gente recebe memória genética e temperamento de quem? Dos nossos antepassados. Né? Tudo aquilo que ficou muito forte para eles, nós recebemos. Né? Então, a gente precisa do autoconhecimento cristão. Vou um pouquinho mais além. Do autoconhecimento cristão. Por quê? Porque a luz da fé, né? Claro que respeitando todos os credos, não credos, enfim, mas todo mundo aceita o Criador. Né? Então, com a força de Deus, eu consigo ir atrás daquilo que eu preciso para modificar, para melhorar, né? Para educar esse temperamento que precisa ser educado. Gente, nós precisamos sair para o intervalo. Eu disse que ia falar o nome, mas a gente vai ter que deixar para segurar começar a tratar dessas coisas. E é muito interessante porque chegaram dúvidas de vocês aí de casa que a gente precisa de alguma forma também ir conduzindo no início do próximo bloco, porque me parece que a gente ouviu aí mais de uma pessoa dizendo, viu, eu ajo dessa forma, mas é o outro que me provoca, ué. É o outro que não reconhece que eu estou sendo bom, que eu estou sendo legal, e aí as pessoas abusam de mim. Então a gente precisa conversar também a respeito disso quando se refere a esses nossos instintos. A gente vai sair para um próximo bloco e aí a doutora Ellie e o padre Ramon também vão falar qual é o papel da espiritualidade para trabalhar essa questão instintiva em nós, e além disso a gente traz os frutos aí do bom espírito, a alegria, a paz, a esperança, e a gente fala sobre isso no próximo bloco. Voltamos já.